Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História, tudo bem? Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, especialista em História do Brasil, e vou estar com você em mais esse momento, onde nós vamos aprender um período da história muito importante para a história do Brasil. Um período em que o Brasil teve muitos problemas, mas também teve muitos avanços. O período que vai de 1964 até 1985. Muitos chamam esse período de governo militar apenas. Outros chamam de período da ditadura militar. Mas eu, como professor de história, gostaria de deixar que você tomasse essa decisão. Após nós estudarmos, após nós entendermos esse período e sabermos aí tudo o que aconteceu, né, estudarmos os pormenores desse período, você toma a sua própria decisão e vai dar tudo certo, tá joia? Seja bem-vindo, eu gostaria de convidá-lo a pegar o seu lápis, a sua caneta, alguma coisa onde você vai fazer as anotações, e gostaria de pedir a você, por favor, não se atenha apenas a esse vídeo como seu método de estudo, mas você pode pesquisar outras fontes, outros vídeos, outros livros, questionar outros professores, de repente perguntar para pessoas mais velhas. Eu nasci nessa época, né? Eu nasci no ano de 1975, mais ou menos no meio aí de tudo isso, tá joia? Vivenciei esse período muito importante da história do Brasil, tanto positivamente quanto negativamente, tá bem? Então vamos juntos e vai ser muito legal. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Já que você é um aluno que está finalizando esse período aí de estudos, um aluno super, ultra, mega, power, inteligente, né? Eu trouxe esse mapa mental para você, do período, né? Para você ter uma visão geral. Então nós vamos falar aqui de forma bem global e depois nós vamos analisar slide a slide, e eu trouxe alguns vídeos ainda para nós analisarmos também. Muito bem? Então, esse período, ele ficou conhecido como período do governo militar, o período apenas da ditadura militar, ok? Então, o que é ditadura? Ditadura é quando não há uma democracia, um processo democrático ou o voto para que isso aconteça, ok? Então, eu quero dizer para você que nesse período houve voto. Tá? Houve voto sim, havia voto para o legislativo, havia voto para a maioria das cidades do Brasil, para prefeito, né? E para presidente da República, governadores e algumas cidades do Brasil, uma junta militar escolhia. Então, se para nós avaliarmos se é uma ditadura ou não a existência de voto, então nesse período havia sim o voto para alguns setores, ok? Então vamos analisar aqui a primeira coisa, quem foram os presidentes da República durante esse período, tá bom? Quem foram os presidentes militares aí de 1964 até 1985. Então de 1964 a 1967 nós vamos ter o general Castelo Branco, ok? E nesse período foi feita uma nova Constituição, ok? Para garantir ali a legalidade, para garantir o aspecto documental daquele movimento governista que dominava o Brasil naquele período. Ok? Então, de 1967 a 1969, nós vamos ter o general Costa e Silva. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo, porque foi o período onde os militares fizeram a maior repressão de todas, tá ok? Mas, com o passar aí dos slides, nós vamos entender melhor isso aí. De 1969 a 1974, o período chamado de milagre econômico, mas foi quando também aconteceu uma luta armada. Muitas coisas boas aconteceram no Brasil nesta época. A construção de grandes rodovias, como a Transamazônica, né? Eu estou gravando para você da cidade de Humaitá, no estado do Amazonas, e aqui na cidade onde eu moro passa a rodovia Transamazônica, que foi construída nesse período pelos governos militares. Hidrelétricas, como hidrelétricas de Itaipu e outras mais, outras estradas também foram construídas nesse período durante o governo do general Médici. De 1979 a 1979 aconteceram coisas muito importantes nesse país. Uma delas foi que esse professor que vos fala nasceu, não é verdade? Nasci no ano de 1975, mas também aconteceram outras circunstâncias interessantes, principalmente de abertura política. Muito bem? Agora, de todos esses generais que tomaram conta do Brasil como presidentes da República durante esse período, o que eu lembro deles, porque eu era criança, ali tinha 10 anos de idade, foi o general Figueiredo.
Ele governou de 1979 a 1985, foi quando houve abertura política, anistia de todos aqueles que lutaram contra os militares, o fim do ato institucional número 5, que foi um movimento de luta ali das pessoas que queriam a volta das eleições diretas, e o fim do bipartidarismo, e entrou em cena novamente o pluripartidarismo. Agora, ao invés de 2 partidos apenas, existiam vários partidos que surgiram, e nós vamos falar um pouco sobre eles ainda nesta aula e nas outras aulas que estão por vir. Tranquilo? Acho que até aqui tudo bem, né? Até aqui deu para você entender um pouquinho, tranquilo? Então vamos lá, vamos achar aí algumas características desse período. Quem apoiou o golpe militar de 1964? Bem, para começar, alguns historiadores nem afirmam que foi um golpe, mas como eu disse para você, eu espero que você tome essa decisão, ok? Então, quem estava ali apoiando para que todo esse evento acontecesse? Empresários, a imprensa, incluindo a Rede Globo, que hoje luta radicalmente contra, tá? Mas o doutor Roberto Marinho, dono da Rede Globo, foi um dos maiores apoiadores durante esse período. Inclusive, eu deveria ter colocado para você aqui alguns documentos que comprovam isso que eu estou dizendo, mas existem trocentos na internet que você pode buscar ali, inclusive eles falando aí sobre esse apoio. Tá? Instituições como IPES e IBAD, depois eu vou explicar para você o que são cada uma delas, a classe média, ou seja, as pessoas com melhor poder aquisitivo, e os Estados Unidos, tá ok? Porque os Estados Unidos defendiam a inexistência de países socialistas e comunistas na América, e segundo aqueles que intentaram nessa mudança de governo durante os períodos de 1964 a 1985, havia o temor de que uma ditadura comunista se instalasse no Brasil. Então, antes de que uma ditadura comunista socialista se instalasse no Brasil, houve uma ditadura militar capitalista. Tranquilo? Então, tá joia? Então, vamos lá. Então, como era o sistema de governo que existia? Bem, alguns historiadores até diziam o seguinte: pô, se tinha partido político, como era uma ditadura? Se tinham pessoas que lutavam ali pelo voto, para o poder, como pode existir uma ditadura? Havia um sistema que foi chamado de sistema bipartidário ou bipartidarismo, tá? Com o partido da situação, ou seja, a favor dos militares, que era o Arena, tá? E havia também o MDB, tá? Então, novos partidos vão surgir depois, mas a priori nós só tínhamos 2 partidos, tranquilo? A Arena e o MDB, que mais tarde se transformou em PMDB, tá? Na época era Partido Moralista Democrático Brasileiro. Bom, então mais tarde vão surgir novos partidos, a partir de 1980, por exemplo, PT, PTB, PDT e PP, tá? Mas só a partir de 1980. Muito bem? Quais foram os movimentos de resistência que não queriam de jeito nenhum os militares no Brasil? Um deles foi a Frente Ampla. Um outro movimento foi um movimento de artistas na época, né? Artistas do cinema, artistas da música, tá? Que se levantavam ali por intermédio da arte, de suas músicas, contra os militares. Tá? Houve também grupos de luta armada, entre eles o MR-18, entre eles o grupo Val Palmares, tá? Que quem fazia parte, a pessoa mais famosa que fazia parte desse grupo é a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Inclusive, se você colocar aí Dilma Rousseff, Val Palmares no Google, vai aparecer a Dilma sentadinha assim com um fuzil aqui do lado, né? Porque ela fazia parte desse grupo aí, tá? E ainda tinha a guerrilha do Araguaia, ok? E ainda o movimento operário do ABC, que saiu desse movimento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no ano de 1980 funda o Partido dos Trabalhadores, o PT, tá joia? Vamos ver lá outras características, tá ok? Quais foram os aparatos de repreensão utilizados pelos militares? Primeiro de tudo, censura. Se você fazia uma música lá a favor do comunismo, a favor do socialismo, a favor da Rússia, né, ou de qualquer situação que fosse a favor do comunismo, os militares imediatamente censuravam. Né? Não era qualquer coisa que podia passar na televisão, não é qualquer coisa que podia falar no rádio, porque eles estavam cuidando desse momento aí muito
muito importante da história do mundo, porque o mundo nessa época estava vivendo uma luta entre capitalismo e socialismo e comunismo, ok? Em função da Segunda Guerra Mundial ali, onde Rússia e Estados Unidos lutavam pela hegemonia dos poderes que cada um delas representavam. Os Estados Unidos representavam o capitalismo e a Rússia representava o socialismo, ok? Um outro aparato de repreensão foi o sequestro. Escreveu, não leu, os caras sequestravam e torturavam mesmo, tá? Não tem moleza não, tá? Então, não tinha conversa com eles, tá? Foi contra aquilo que eles acreditavam. Além de sequestro e tortura, haviam execuções, era um momento de guerra. Tá? Então, uma situação que nós temos que levar em consideração são os momentos que o mundo estava vivendo nessa época. Por exemplo, no Brasil, estima-se que morreram aproximadamente 4.000 pessoas por causa dos militares. Tá? Mas em Cuba, a Revolução Socialista Cubana, que é um país infinitamente menor do que qualquer estado brasileiro, pegue qualquer estado brasileiro aí, vai. O menor deles, Cuba, é menor ainda. Morreram mais de 100.000 pessoas. Não estou aqui justificando nem um lado nem outro. Estou dizendo que qualquer coisa que acontecesse naquela época iam gerar mortes. Muito bem? Então, havia inclusive ataques à bomba. Tá? Inclusive, muitos soldados morreram atacados aí pelos grupos que iam contra os militares, mas os militares também não davam moleza não. Tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui é uma parte muito importante, que são os atos institucionais. O que são os atos institucionais? São decretos, são leis que eram impostas pelos militares. Tá? Começou com o A1, assim que já AI1, ato institucional 1. Logo que Castelo Branco entra no poder, ele já coloca o ato institucional 1, que decretava a legalidade dos militares no poder e destituía presidente da República e mais um monte de gente, ok? Então, reforçava os poderes do executivo mediante a sociedade. Então, quem estava no executivo naquele momento? Os militares, tá bom? Então, vai estabelecer os atos de repreensão e de autoritarismo. Tranquilo? Então isso aqui, pessoal, foi só uma visão bem geral. Nós vamos falar de novo sobre um pouquinho de cada uma dessas situações aí, para que você entenda melhor. Muito bem? Vamos lá? Então, o presidente da República, nessa época, era esse cidadão aí, ó, João Goulart, que era mais conhecido como Jango. Tá? E o que acontece é que Jango, nesse momento da história, ele defendia medidas que eram consideradas medidas socialistas ou medidas comunistas. Tá ok? Então isso vai começar a deixar a galera meio de orelha de molho, né? Assim, meio com medo. Cara, será que esse cara tá querendo virar comunista? Será que esse cara tá querendo partir pro lado do comunismo? Tá? Então, esse camarada, João Goulart, ele acaba entrando no poder porque o presidente da República anterior a eles, que é o Jânio Quadros, que nós falamos sobre ele na aula passada, ele acaba desistindo. Ele acaba renunciando. Então, João Goulart, ele entra como seu sucessor. Tá ok? Então, qual era o intento de João Goulart, que era mais conhecido naquela época como Jango? Tá? Desenvolver reformas, que eram conhecidas como reformas de base. E a ideia era diminuir a igualdade entre as pessoas no Brasil. Tá? Então, reformas bancárias, ampliar créditos, ampliar o voto, inclusive para que analfabetos pudessem votar, e naquela época não era permitido até então, tá? E, enfim, dentre outras características ali, sobretudo dentro de um contexto educacional. Tá? Entre essas características de mudanças no contexto educacional, está aí, inclusive, um processo para erradicar, quero dizer, o analfabetismo no Brasil. Tá joia, pessoal? Então, foram essas as situações aí, algumas das situações. Tá? Então, o perfil desse camarada, muito conciliador, muito voltado para atrair a atenção do povo para ele, preocupou o povo, porque algumas situações parecidas com essas aconteceram na China. Tá? E vai acontecer um momento em que João Goulart, ele vai para a China e ele faz um discurso lá na China, ok? Então, isso vai deixar o povo meio com medo, vai deixar ali os políticos
os militares, entendeu? Então, ainda mais quando acontece que o sistema de governo do Brasil é mudado por alguns instantes, né? Então, de 1961 a 1962, o parlamentarismo é instituído no Brasil e logo vai haver ali uma mudança na Constituição proibindo o parlamentarismo no Brasil. Bom, então o regime presidencialista ele volta a ser colocado em voga de novo a partir de 1963 por plebiscito, ou seja, houve uma votação, né? Tá? E o sistema presidencialista foi o escolhido de forma definitiva. Então o Brasil entra num processo de crise econômica, instabilidade política. Então o Jango, né, como ele era conhecido, como o João Goulart era conhecido, ele propõe reformas constitucionais. Tá? Essas reformas, elas foram as situações que deixaram militares e outros políticos com muito medo nesta época, ok? Então, ele queria controlar o dinheiro que entrava e saía do Brasil, controlar os canais de comunicação, tá? E permitir que analfabetos votassem. Qual era a ideia de analfabeto votar? Analfabeto tem conhecimento político? O cara não controla nem a casa dele. Muitas vezes, né, não estou aqui julgando, mas muitas vezes uma pessoa que nem não tem conhecimento, não sabe ler, não sabe fazer contas ali para que ele possa ter o controle da sua casa, ele não controla sequer a sua casa. Ele vai saber escolher um presidente da república? Ele vai saber escolher um governador? Eu garanto para você que não, meu amigo. Sabe? Eu tenho muitos alunos de ensino fundamental, ensino médio, que já têm dificuldade para fazer escolhas. Escolhe alguém que de repente dá algum benefício ou faz alguma coisa em prol dele, ainda mais uma pessoa analfabeta naquela época. Nós estamos falando de 1964, que é pior ainda, tranquilo? Então vamos lá. Então, pessoal, em março de 1964, o João Goulart vai fazer um discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ele fala sobre reforma agrária e sobre a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Então, ou seja, ele queria tomar as refinarias estrangeiras de petróleo. O mundo ficou em alerta nesse momento. Então, imediatamente, a igreja, as elites, os empresários do Brasil organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e 500 mil pessoas marcharam contra o comunismo no Brasil. Eu quero até ver se eu consigo ampliar aqui essa imagem para você dar uma olhada, olha só. Tá? Essa aqui é uma imagem daquela época, tá? Da Marcha da Família com Deus, e o povo lutando ali, falando, olha, nós não queremos o comunismo no Brasil. Tá? Nós gostamos da maneira como nós vivemos, nós gostamos da política como ela está. Tá? Então, houve uma sensação de repúdio contra aquelas tentativas de reformar a Constituição brasileira a favor de um sistema político que era antagônico ao que estava em vigência até então. Tá joia? Então, o professor está falando para você que era isso que o Jango queria fazer? De jeito nenhum. Tá ok? Eu estou te falando que foi isso que as pessoas daquela época acreditaram que estava acontecendo. Tá joia? Então, vamos lá. Então, pessoal, no dia 31 de março daquele ano, os militares iniciaram um processo de tomada de poder. Na verdade, o João Goulart, ele saiu fora do Brasil. E os líderes da Câmara e do Senado declararam que, como o presidente da República tinha abandonado o Brasil, estava vago a presidência da República no Brasil. Ok? Então não foi que um militar chegou lá, cheio de arma, canhão, tiro e bomba. E detalhe muito mais importante do que isso. Nós temos filmes, vídeos, nós temos uma vasta documentação que mostra isso, está no YouTube para todo mundo ver. Eu trouxe alguns para você dar uma olhada, tá ok? Inclusive era para eu ter passado um vídeo lá no slide 7, eu vou voltar lá e vou passar esse vídeo para você agora, tá joia? Daqui a pouco a gente retorna de novo. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida,
irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Tem muito professor assim que não com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E aí, pessoal? Então vocês viram aí o discurso do Jango lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro? Então foi isso aí que deixou a galera morrendo de medo na época, entendeu? Então quando foi declarado vago a cadeira de presidente da República no Brasil, um civil, tá, do Legislativo, tá, que se chama Ranieri Mazzilli, ele assumiu a presidência interinamente, entendeu? Não houve assim, tanque chegando, todo mundo dando tiro, sai daí agora, que agora os militares serão os presidentes da República. Não foi desse jeito que aconteceu não, tá? Eu sei que muitas vezes a gente ouve isso, vários professores gostam da outra versão, mas eu tenho um compromisso com a verdade e eu trouxe, ainda bem que eu trouxe os vídeos para você ver, e trouxe mais um que nós vamos ver daqui a pouco, tá joia? Então, indo para frente. Então, no dia 9 de abril de 1964, foi editado o Ato Institucional número 1, tá? Que depõe o presidente da República, tá? E vai caçar vários outros cargos aí de políticos naquela época. Tá bom? É importante que você saiba o que são os atos institucionais. Esses decretos, tá, que vão aí tomar as principais decisões durante esse período, tá, ok? Então, ainda em abril, o Marechal Castelo Branco ele vai ser empossado como presidente e vai ficar no poder aí até 1967, ok? Eu tenho um outro vídeo que a gente trouxe para você, tá? Que era para ter passado no slide anterior, mas a gente passa agora e daqui a pouco a gente torna a conversar novamente. Tranquilo? De abril, 2h40 da manhã. Senadores e deputados se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão convocada às pressas. Dos 470 parlamentares, poucos atendem ao chamado. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores. À presidência dos trabalhos, o senador Auro de Moura Andrade. O paulista, de 49 anos, havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um manifesto contra Jango em São Paulo. O comunismo ateu. Moura Andrade fez a declaração que os militares esperavam. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, mandou um ofício ao presidente do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Moura Andrade deixa o plenário sob a vaia e os protestos dos aliados de Jango, oficialmente deposto. Quase 50 anos depois, o Congresso reconheceu que João Goulart estava no Brasil e anulou aquela sessão. Uma oportunidade, mesmo que simbólica, para que nós possamos fazer com que a verdade prepondere ao longo dos anos. A devolução simbólica do mandato de Jango reconhece um erro do passado, mas não muda o que aconteceu em 64. No dia 2 de abril, o Brasil acordou com um novo governante. Às 3h45 da madrugada, os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal vieram ao Palácio do Planalto em um carro escoltado por homens armados. Numa rápida cerimônia, deram posse a Ranieri Mazzilli. O deputado era o primeiro na linha da sucessão presidencial. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores informou outros países sobre a mudança. À tarde, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceu o novo chefe do Executivo brasileiro. Naquela quinta-feira, este homem entrou no Palácio do Planalto com uma pistola carregada. Ele é Aníbal Teixeira. Já foi deputado federal e ministro do Planejamento. Em 64, era deputado estadual em Minas Gerais. Ele não gosta de ser chamado de espião, mas admite. Recolheu informações decisivas para os militares deflagrarem o golpe contra João Goulart. Eu fazia a parte de informação e contra-informação. Eu fazia um desenho com pesquisa de como estava o empresariado, como estava a própria imprensa, para poder dar as dimensões do que poderia vir a ser esse movimento. Aníbal trabalhava para o general Carlos Guedes. O comandante da infantaria em Belo Horizonte queria ter certeza de que a tropa de 1.600 homens a caminho de Brasília não seria recebida a bala por milícias fiéis a Jango. Garantir o funcionamento do Congresso, garantir a ordem, não houve nenhum tumulto em Brasília. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas, mas foi para comemorar. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, na ex-capital da República, reuniu quase 1 milhão de pessoas. No Congresso, a preocupação de parlamentares contrários ao golpe. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato. A degola veio uma semana depois, com o ato institucional assinado por uma junta militar. O Comando Supremo da Revolução passou por cima da autoridade do Congresso, cassou 40 deputados e senadores e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar um novo presidente da República. Na eleição indireta, venceu Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do golpe, e o destino de 79 milhões de brasileiros ficou na mão de um general eleito por 361 pessoas. Quando Castelo Branco tomou posse, o presidente deposto já tinha se exilado com a família no Uruguai. Lá, João Goulart recebeu a notícia da cassação de seus direitos políticos no primeiro ato institucional. Jango morreu no exílio, sem nunca regressar ao Brasil. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Sabe o que eu acho interessante, pessoal, de nós estudarmos esse período da história? É que existem muitos documentos que podem ser analisados. Se você fizer uma busca na internet hoje, você que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse período, você pode encontrar documentos escritos, você pode encontrar fotos, muitíssimos vídeos, tá? Porque é uma época muito próxima de nós. Historicamente falando, de 1964 para cá, nós estamos falando de 50 anos. Então, historicamente falando, é pouco tempo.
Tranquilo? Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos ver aí como foram os governos de alguns desses presidentes que que governaram o Brasil nesse período de 1964 até 1985. Valeu? Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui e eu te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!